WW de volta do intervalo. Como eu contava para vocês, também hoje, Alexandre de Moraes disse que vai intensificar o trabalho de combate ao assédio eleitoral. Vamos ver. Vou realizar uma reunião com o Ministério Público Eleitoral, com o eminente vice-procurador-geral eleitoral e com o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, para que possamos alinhar um combate mais efetivo ao que vem ocorrendo no Brasil todo. Lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral. É o assédio eleitoral do empregador coagindo, alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. Professor, vou voltar direto com o senhor. Voto de cabresto, infelizmente, isso é muito antigo no Brasil e a gente tem muita legislação tratando disso. Por que não funciona? Olha, eu não diria que a legislação não funciona. A gente não tem um problema atual de constatação de uma grande quantidade de pessoas que votam sem independência porque são constrangidas pelos seus empregadores ou assim por diante. O que a gente está observando, que isso me parece ser algo que tem aparecido mais nessas eleições, é a atuação e a existência de mais denúncias de pessoas que têm prometido vantagens econômicas para os seus empregados a troca de voto, que sem dúvida alguma é uma prática inequivocamente ilícita, né? Talvez a gente imaginasse que esse era um problema que já havia ficado um pouco mais para trás, mas, enfim, infelizmente, pelo que a gente está vendo, não. É importante que a justiça esteja mesmo alerta a isso, porque, sem dúvida alguma, isso é uma prática ilícita e não pode ser aceita enfim, quem tendo oportunidade de denunciar, a denúncia deve ser feita, porque, sem dúvida, vai ser apurada com rigor. Felipe, quando o Moraes chama o Ministério Público do Trabalho para conversar, você enxerga um recado velado aí para a PGR, para a Procuradoria-Geral Eleitoral até? Porque o MPT pode atuar sim, mas quem deveria estar atuando é a PGR, não? Olha, o Alexandre de Moraes tem dado vários recados para a Procuradoria-Geral da República, comandada pelo Augusto Aras, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Inclusive, houve vários momentos em que se evitou passar pela PGR justamente porque ele sabia que ali poderia haver algum tipo de blindagem. Houve, por exemplo, o pedido de arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos pela PGR, e aí o Alexandre de Moraes arquivou, mas abriu uma outra investigação, e aí Augusto Aras fica irritadíssimo com o Alexandre de Moraes por contorná-lo. Então, o Alexandre de Moraes está em cima, sim, da PGR em todos os sentidos, e esse é mais um. E como o professor disse, quando você tem indício, você precisa ter investigação, responsabilização e punição para esse tipo de conduta, de você prometer benesse ou de você cobrar, e se a pessoa não votar de acordo, se não manifestar isso, mesmo que não traga um comprovante específico, ela pode eventualmente ser demitida. A gente vê isso não só na esfera privada, mas na esfera pública também. Aconteceu no Rio de Janeiro, saiu áudio, inclusive, de uma famosa parlamentar que numa secretaria específica estava ali fazendo um discurso nessa linha de, olha, se não votar em mim, vocês podem perder o emprego, etc. E cadê a punição, né? Muitas vezes a legislação ela pode funcionar em determinado sentido porque há uma exposição naquele momento, há uma condenação moral, etc., mas a gente não vê lá no final aquela punição exemplar que faça, inclusive, com que as pessoas sejam dissuadidas de investir no mesmo caminho. Caio, o Felipe estava falando da exposição. E nesse nosso mundo agora de todo mundo tem celular, todo mundo filma, expõe nas redes. Acho que os casos são muitos e estão vindo muito a público. Mas você acha que por trás disso está essa divisão do eleitorado brasileiro entre ricos com Bolsonaro e pobres com Lula? Ou isso é simplificar demais? Eu gosto de ver o eleitorado brasileiro como uma massa até disforme. Evidentemente que quando a gente começa a segmentar, e há muita segmentação, porque há muita pesquisa sobre isso, principalmente nesse ano, a gente consegue notar diferenças ali, isso é bem claro, evangélicos com Bolsonaro, a maioria,
renda até 2 salários mínimos com Lula, Nordeste com Lula, enfim, tem várias subdivisões possíveis. O que eu penso, já falei isso várias vezes, a gente já conversou sobre isso várias vezes, eu e você, até fora daqui, fora das câmeras. Eu acho que o eleitor comprável, ele pode ser o rico, pode ser o pobre. Há maneiras de você comprar, entre aspas, um voto de um milionário. Mas os casos que a gente está vendo Sim, são de empresários que votam em Bolsonaro, pelo menos os que estão vindo ao público, tentando coagir trabalhadores. A máquina... Não sei, ainda não vi o caso reverso, não sei se está acontecendo, talvez esteja acontecendo. Não estou indo nesse detalhe. Evidentemente que se você tem uma empresa, que você tem um empregado e você tem um empregador, a chance da coação é maior, evidentemente isso. Agora, o que eu penso é que esse empregado, ele vai poder falar que vai votar em um e vota no outro. O chefe dele, por que ele eventualmente vai preferir um candidato A, B ou C? Porque esse candidato A, B ou C destinou políticas públicas, aí a gente pode falar para o rico, por exemplo, facilidade de crédito, facilidade de acesso, facilidade ao poder, tem um monte de questão aí. Não é só o pobre que é comprável, o rico é muito comprável. E há identidade de valores, há muita questão envolvendo esse assunto. Eu acho que ele é muito mais vasto, muito mais complexo do que só... ele não é binário, assim, ele não é tão linear e tão fácil de ser captado. Professor, vou fechar nossa roda com o senhor. A gente está vendo nessa campanha algumas coisas que parecia que a gente só via em disputa municipal de cidade pequenininha, sabe? Que é o dono da fábrica obrigando o trabalhador a votar no candidato dele, aquela propaganda bem rasteira. O que aconteceu? Por que essas táticas chegaram nas disputas nacionais? Olha, o que me parece aqui é que a gente tem uma eleição que é uma eleição no qual a polarização é muito grande. Existem pessoas que estão empenhando absolutamente todos os esforços ao seu alcance, inclusive os esforços ilegais, para assegurar a vitória do seu candidato e a derrota do campo adversário. E o que é mais importante que a gente saiba é que a legislação pensou nessas possibilidades e nos deu mecanismos de nos proteger. Essa história de compra de voto, a maior proteção que a gente tem contra isso é o sigilo do nosso voto. É por isso que a lei há muito tempo proíbe que nós entremos em cabine com um celular, por exemplo, porque não se entrando com celular, não há como registrar o voto, o sigilo é preservado e, como estava dizendo o Caio, saindo dali, se alguém te perguntar, você diz que votou, se você quiser, se você achar que abrir o seu voto vai te prejudicar, você diz que você votou em quem a pessoa quer ouvir que você votou. Mas o que você fez ali no sigilo da cabine de votação, só você sabe, e é por isso que o sigilo do nosso voto tem que ser preservado. Essa é a nossa principal arma de defesa contra esse tipo de coação, que é crime eleitoral. E com essa mensagem da importância do sigilo do voto, a gente fecha o WW. Professor Rafael Maffei, da USP, muitíssimo obrigado pela sua presença no WW. Caio Junqueira, obrigada. Felipe Moura Brasil, obrigado.